Boa tarde, meu querido Brasil. Hoje é o programa número 29 do Amor Sobrenatural de Deus. Como todos os dias, por a graça do Espírito Santo, vimos a seus hogares e vem o Espírito Santo a seus corações. Eu pido-lhe, como todos os dias, que marquem o sininho da campainha preta, todos os programas, para que possam receber o mensagem do Espírito Santo. Como digo todos os dias, este é um programa pré-gravado, em vivo, que não é preparado de nenhuma maneira, somente o Espírito Santo dá o tema e o Espírito Santo dirige a mensagem às audiências que nós estamos a impactar. Estados Unidos, Inglaterra e os países de fala em inglês, os países de fala em espanhol e os países de fala em português. Proximamente, por a graça do Espírito Santo, vamos a começar a gravar na fala ucraniana e na fala russa, para todos os países que falam o russo e todos os países que falam a língua ucraniana. Hoje é um programa muito especial, e é especial sempre porque o Espírito Santo está a levar-nos da mão. Ontem o Espírito Santo falava, um programa muito incrivelmente impactante, porque Deus uma vez mais estava a falar de como Ele quer que ter essa intercomunicação, essa interação, essa comunhão com seus filhos. E quando digo filho, é no preconceito de você haver aceitado o mistério salvífico e a salvação através do Filho de Deus, Jesus, em sua vida. Esses são chamados filhos de Deus. E hoje o Espírito Santo nos dá três frases que envolvem completamente a essência de nossa humanidade, aun quando somos expostos no processo de crescimento espiritual. A escritura bíblica de hoje está em 2 de Reis, capítulo 7, do 3 ao 8. Aí descreve três tipos de pessoas, três tipos de crentes, três tipos de seres humanos. Porque nós não podemos preestabelecer se esta mensagem é para um ou para outro. Não. Esta mensagem é vivida por todos. Eu posso dizer, em meu processo de crescimento, que a carne, em algum momento, ha tratado de desenvolver em mim esta falsa e esta mentiras que vamos a falar. E no título, Deus fala de três tipos. O que deita a culpa a Deus, o que duda de Deus e o que crê em Deus. Você pode dizer... o que deita a culpa de Deus é uma pessoa que não é crente, que não crê em Deus.
ou que crê em Deus, mas que não está sometido à obediência de Deus. E o Espírito Santo está-me a dizer aqui que não. Estas três realidades passam-lhe a qualquer. Se vamos ao que não é crente, esse já foi perdido. Porque dentro de sua ignorância e sua futilidade no mundo, não crê. Já esse está perdido. Porque você e eu sabemos que se você não leva uma vida em santidade, em obediência a Deus, você não vai ver a Deus. Ponto. Isso é uma verdade com uma casa. Por quê? Porque Deus é tudo o oposto ao pecado. Então, sua lógica humana já disse-lhe automaticamente. E por isso, muita gente diz, e por que esta pessoa não tem a Deus e não lhe vai mal? Primeiro tens que entender que essa pessoa está sumida ao mundo. Essa pessoa está perdida. O diabo não tem que molestar essa pessoa. Porque já essa alma pertence a ela. Entende a realidade? Agora você entende por que desde que eu comecei a seguir a Deus, eu sou impactado. Vêm meus problemas. Minha irmã, porque seguir a Deus hay que ter coragem, hay que ser valiente. Porque você vive em um mundo perdido. Porque você vive em um mundo que vai em contraposição a Deus por completo. Agora, Deus não engana a nadie. Deus te disse o que Ele é como Deus. Ele toma-lhe e o Espírito Santo convence-lhe do seu pecado, da sua realidade. Ensina-lhe a essência de Deus e sua essência humana. E deixa-lhe bem claro e preestabelecido quais são os dois caminhos. O caminho da desobediência e o caminho da obediência. E isso fala o Espírito Santo agora precisamente para aqueles que não creem em Deus. Estamos claros? Não há mais muito o que falar aí. Agora, vamos a falar de os que dizem crer em Deus e não seguem a Deus. Esses estão tão perdidos como os outros. E aún mais, porque utilizam o nome de Deus e mancham, usam em vão, com sua vanidade e mentira, o nome de Deus, rejeitando o que é a essência de Deus. Agora você entende que quando o Espírito Santo convence-lo, unge-lo, recebe a graça, recebe a essência do que é Deus. Deus ontem falou bem claro de como Ele quer manter uma comunicação com você, de como Ele quer levar uma relação com você, onde você desfrute, palpe, viva a essência santífica, a essência sobrenatural de Deus em sua vida. E é fática,
porque você cambia, você vive a verdade que Deus demonstrou através de seu Filho por você na cruz do Calvário. E em essa vivência, você por fé entende e crê com os fatos de seus cambios que o Espírito Santo está a fazer em você e com a revelação do que Deus e sembra em você essa verdade, você vai caminhando à vontade de Deus. Já você vai desprendendo-se de homem ou mulher que era antes, das coisas que não são de Deus. E esse é um trabalho em conjunto, Deus em você e você em ação, em obediência. Isso não é orar a Deus quando você tem problemas. Isso não é vir a Deus quando você creia que tem que vir. Não. Isso não é ter uma relação com Deus. Ter uma relação com Deus é uma relação de verdade. Você rendir-se, se você aceita em completa rendição e completo arrependimento, você arrepende-se dos seus pecados de verdade e de sua vida fútil e da vida que estava a levar em contra de Deus, você é cambiado, é bautizado pelo Espírito Santo. Você recebe o sacrifício de Cristo, Deus entrega seu coração a Cristo, e você desde aí em adelante, a receber o bautismo do Espírito Santo, porque você entrega desde esse momento o controle total de sua vida a Deus. Você é cambiado. Você sente todos os dias como seu coração, espírito e alma são transformados. E quando nós não temos de verdade a Deus, culpamos a Deus. E aún os que estão em comunhão com Deus são afrontados em ataques do inimigo em sembrar a dúvida em você, em sembrar o medo, porque estamos na carne. Mas que faz a diferença? A diferença faz-la a Deus. Por quê? Porque você, mantendo-se diariamente em comunhão com Deus, o processo e o mistério da salvação que começou na cruz do Calvário está viva hoje. Esse processo de salvação está vivo. E como está vivo? Está vivo em sua rendição completa, diária, quando você vem em solidão a Deus em joelhos todos os dias e entrega-se a Deus. Esse é um alimento. A oração é uma ação super poderosa, que é o primeiro que Deus ensina-nos. Interação com Ele. Porque você, em la oração, traz a Deus todos os dias as fraquezas que temos no processo, porque somos humanos. É um processo de passar da carne a espírito. E Deus leva-nos em níveis. Deus vai subindo de níveis, assim como vai preparando nosso coração, espírito, e nós vamos sentindo-lo. O processo de redenção de Deus está vivo hoje. Ele sigue aí. Ele não te disse acabou. Não. Meu filho, se necessitas mais fé, eu ponho-te mais fé. Eu não venho aqui para julgar-te, para acusar-te. Não. Estou aqui para ajudar-te. Para que caminhemos juntos no processo que vais atravessar. Para que finalmente, em esse processo, continues dando frutos.
hasta que seja chamado à minha presença. Tens dúvida? Põe os pés de Deus. Tenho dúvida. Tenho medo. E o processo, segundo você vai buscando a Deus todos os dias e mantendo uma comunicação com Deus, no processo, Deus vai lhe revelando o que está a suceder, o que vai a suceder, e Deus sempre vai demonstrar-lhe a você que Ele é Deus e que Ele está em controle, aun quando você esteja a olhar a situação toda em sua contra. Por quê? Porque Deus, quando toma-lhe e você faz esse pacto da redenção em Cristo de seus pecados, você entregou sua vida. Deus toma a sua vida e toma o controle espiritual e carnal de você. Porque você espiritualmente vai crescendo e carnalmente o pecado em você vai descendo. Hasta o momento que chega um momento de tal crescimento que o mundo não lhe vai afetar. Que as mentiras do mundo e as situações por as quais você vai enfrentar não vai atingir. Para nada. Tudo o contrário. Por quê? Porque nesse processo de crescimento, Deus fez você mais forte. Deus puso mais fé. Deus acrescentou a confiança. Deus cambiou não esperança, senão por seguridade. Está a passar comigo. E no processo, estou a sentir uma paz tão grande, a sabendas que eu sido atacado, incrivelmente, com macumbaria e todo esse tipo de basura e de mentira do inimigo. Mas sinto-me muito mais forte, sinto-me cada vez mais em comunhão com Deus. Eu calho, claro que eu vou cair, eu sou humano, mas Deus está aí comigo. E nos processos de problemas e tormentas, nós somos confrontados a situações onde nossa fé é confrontada. Mas Deus está aí. O que não devemos fazer é dizer-lhe a Deus o que queremos. Dizer-lhe a Deus como Deus tem que agir. Não. Nós fomos criados para obedecer. Por quê? Porque em todo o processo nós sabemos que a vitória é nossa. Que vai ser melhor do que eu quis. Que vai ser melhor do que eu estabeleci, do que eu sonhei, de meus planos, porque são os planos de Deus. E quando nós somos confrontados, como esta parábola, esta escritura de 3 tipos de pessoas, aquele que creia em Deus e que tirou a culpa de Deus, que foi o rei, aquele guarda, chefe de guardas, que creia em Deus, mas tinha dúvida, e Deus disse, você vai morrer amanhã, por não haver creído. E aqueles leprosos, rejeitados por a sociedade, que creyeron e saíram da cidade e viram um milagre, porque Deus espantou aos sírios do redor da cidade. E a cidade dentro estava ao ponto do canibalismo, porque não havia que comer. E os sírios foram, deixaram ouro e deixaram comida. E eles compartilharam. Quando você vê esses exemplos em Deus, eu posso dizer porque eu sinto. Eu sei que tudo o que está a fazer meus inimigos em minha contra é para meu favor. Porque
como é mentira, como foi mentira e fatos feitos por o diabo, que foram usados gente para tratar de difamar, fazer dano e todo tipo de ação em contra de Deus. Gente que se diz que crê em Deus. O que vai passar? Deus vai honrar, mas vai honrar, ou sim. Em aqueles que a mentira vai descobrir-se, e donde falaram e desacreditaram, não vai poder pisar aí mais nunca. E no processo, Deus fortalece-me em oração por eles, em oração por aqueles que eu sei que são meus inimigos. A oração tem muito poder, irmãos. Não há macumberia que possa contra um filho de Deus, contra um escolhido de Deus, contra um chamado de Deus. Não há. Porque sua confiança e sua fé está posta em Deus. Seu coração, sua vida e tudo que você é, desde esse dia, foi bautizado com o Espírito Santo. É Deus que vive aqui em um coração. E se é Deus que vive em um coração, você é o único que tem que crer, aunque não veja, aunque não entenda, aunque não espreite, aunque não olhe, aunque tudo a seu redor esteja dizendo-lhe o que encontra. Por quê? Porque nós servimos a um Deus do impossível. Quando eu fui chamado depois de ser 30 anos religiosos, fanaticamente religioso, Deus o primeiro que fiz foi cambiar meu coração. Eu vi, eu senti. Não só que Deus me demonstrou com a salvação através de seu Filho, que é um fato, é que o sacrifício da cruz está a trabalhar em mim todos os dias. Porque por a graça do Espírito Santo em convencimento e em cambio de fatos que Deus ha feito em meu coração, que são fatos, que são câmbios, que foi podredumbre que tirou de meu coração. Nadie tem que dizer-me o que Deus é em mim. Nadie. A mim não me importa o que a gente pensa. A mim me importa o que Deus sabe de mim. Isso sim. E quando Deus estabelece em você essa relação, você jamais vai atrever-se a tirar culpa em Deus, a dudar de Deus. Vai crer. Que no processo vai dudar, claro, porque o que tem a Deus, o que está em comunhão com Deus, é atacado por um inimigo, mas chega um momento que o inimigo não pode. Essa é a parte da prova. Vocês lembram-se quando Jesus estava caminhando por acima das águas e disse-lhe a Pedro, Pedro disse-lhe, para eu saber se você é real, deixe-me caminhar hasta você, para eu saber se você é real. E que disse Jesus? Qual foi a única condição que Jesus disse? Bem, mas só mira-me a mim, não mires a tu alrededor e vais caminhar. Assim foi. Ele começou a caminhar, espreitando, olhando diretamente a Jesus. Começou a hundir, a fundir, quando começou a olhar ao redor, ao vento e às olas do mar ou do lago. E que passou?
foi para baixo. É o mesmo que te está a dizer hoje Deus, com estes 3 exemplos. Quando você fez um pacto comigo, e eu fiz-lo com você, e no convencimento que te di eu sou perfeito. Eu não te convenci para que tu sejas o mesmo de ontem. Não. Porque então você não se arrependeu de verdade. Você não me aceitou de verdade. Agora você é a diferença. Mas se você aceita Deus de verdade, por o convencimento do Espírito Santo, você vai vendo os cambios, você vai recebendo unção, e você vai palpando, desfrutando a deidade de Deus em você. E Deus continua, e você continua caminhando, mirando-lo a Ele. Não importa o que está a passar ao redor. Tudo o que está a seu redor é mentira. São fatos do mundo. Mentira que vão a cair. E que você vai ver a justiça de Deus em seus inimigos. Por algo Deus disse, a vingança é minha. Você fique quieto. Fique em silêncio e fique quieto. Em meu caso, eu sei o que estão a fazer. Tudo. Que fizeram, como lo fizeram. Mas meu agir é baixo completa obediência a Deus. Você entende? E quando você caminha em obediência a Deus, por a revelação do Espírito Santo e por manter uma comunhão com Deus, meu amigo, você caminha de glória em glória e de vitória em vitória. Porque há um fato, e isso lo sabem os inconversos, lo sabem seus inimigos. O diabo perdeu na cruz do Calvário. E aqueles que pagam macumberia são advertidos, são avisados. Não faça, não se meta com essa pessoa, porque é uma pessoa escolhida de Deus. Você vai ir para o buraco. E vão a ir para o buraco. Não agora, mas vão a ir quando Deus honre-lo a você diante de seus inimigos, porque seus inimigos têm que ver a Deus honrando-lo, para que você glorifique o nome de Deus. Porque o diabo perdeu na cruz, e o diabo está sentenciado ao lago do fogo. Solamente um ignorante na carne não vê. Por quê? Porque seu Deus é o dinheiro, seu Deus é a mentira. E esse já está perdido. Ah, vai pagar a conta aqui? Sim, claro que sim, vai pagar a conta aqui. Nosso foco é Deus. A nós não nos está dado o julgar a nadie, porque nós sabemos quem faz juízo. Isso é suficiente entre você e Deus. Se acabou. Que eu além meu desejo, o que eu faço todos os dias, e o que você tem que fazer. Orar e pedir por seus inimigos. Pedir a Deus que da mesma maneira que Ele morreu por você, que em misericórdia leve seus corações a Cristo. Isso é o que eu pido todos os dias. E creia-me, sei quais são meus inimigos. Todos. Mas não tenho medo em reconhecer o que Deus fez em mim, que é amá-los com o amor de Cristo. Porque eu quero
que o dia que eu seja chamado no céu, Deus disse: filho, vês esse grupo que está aí? Essa é a gente que te hizo dano. E foi a gente que você pediu-me por eles. Foram salvos. Para mim não há melhor prêmio que ver a meus inimigos arrependidos com Deus e adorando a Deus. Não há maior prêmio. Não há maior prêmio que isso. E é o mesmo que você tem que fazer. Vir a Deus em completa comunhão e obediência. Em todas as situações que Deus põe em sua vida. Por isso essas 3 frases, para o que verdadeiramente tem a Deus, são frases que podem aquecer-se, mas que Deus, no propósito e no processo, tira de você qualquer dúvida, tira de você qualquer medo. E você nunca, na comunhão com Deus, vai se atrever a culpar a Deus, porque nós não somos feitos para questionar a Deus ou culpar a Deus. Deus é Deus. E quando você recebe em apertura da essência do que é Deus, você não se atreve a questionar a Deus. A carne quer? Sim, a carne quer, claro. É isso que quer o diabo, que você questione a Deus, que você dude. Mas creia, meu irmão, o Espírito Santo está em seu coração. Não há maneira que o inimigo possa sair com as suas. Por quê? Porque Deus não permite. Uma vez você entregou sua vida a Deus, Deus não permite que você caia de novo. Como todos os dias, eu venho a vocês com a frase do Espírito Santo: busque-me mientras eu posso ser achado, encontrado. Não porque eu me vou, senão porque eu posso chamá-lo esta noite. E se você não está com suas contas arranjadas, em completo arrependimento e cambio, e obediência a mim, você não vai ver meu rosto nunca. Deus abençoe, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre vocês. Boa noite.